Caiu, galera. Caiu a internet aqui. Caiu não, o Facebook fechou sozinho, na verdade. Que ódio que dá disso. Que raiva. Tava rolando, né? Pode, né? Aí atrapalha. Saiu sozinho. Sozinho saiu. Vamos lá. Aí voltamos. A voz, chegamos. Agora sim. Caiu sozinho, galera. Fechou aqui tudo sozinho. Deixa eu tentar chamar você na chamada aqui, Edson. Vamos tentar, vamos lá. Adicioná-lo. Caiu sozinho, galera. Fechou aqui tudo sozinho. Deixa eu tentar chamar você na chamada aqui, Edson. Thiago. Vê aí, Edson, se você consegue aceitar o convite para você participar aqui da chamada. Eu te mandei um convite aí você tem que aceitar. Tô te adicionando na chamada aí. Vamos falar de técnica vocal. Edson, fala alguma coisa para mim, por favor. E aí? Opa, tá me ouvindo bem, Edson? Tô sim. Você tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo bem, legal. Vamos ver a galera chegar aí com as perguntas pra Show de gente. bola. Deixa eu ver aqui, ó. Tô compartilhando. Já te apresenta pra galera conhecer o Edson. Legal, Edson, legal. Tá boa aí o sinal, né? Tá, Tá tá sim. rolando. Vamos falar Tá de tudo técnica certo. vocal, Edson. Falar de saúde vocal. Muito bom. Falar de voz, né? Vamos falar de voz aí pra galera. Vamos. Deixa eu compartilhar lá também na página. Eita. A primeira pergunta, Página. W. Qual que é a primeira pergunta aí? Exercícios fricativos ajudam na passagem de registro? Edson, eu vou dar início a essa resposta e você. Vamos tentar interagir o máximo nós dois aqui. Tá. Eu vou pegar primeiro a questão aí do exercício, né? A palavra exercício. Gay! Gay! Meu sobrinho, ele Você gritando. é gay! Meu sobrinho. É, ele veio aqui pra me chamar de gay, gente. Então, vamos lá. A respeito do sentido a pergunta falar sobre exercício. Eu não quero falar especificamente do fricativo, quero falar do exercício. Todo exercício, ele pode dar resultado, né? Porém, se ele é feito de correta para a pessoa que precisa dele. Então, vamos lá. Aham. A gente, o que a gente entende de exercício fricativo, ele também pode ser usado para criar conexão. A questão é quem é essa voz, né, Edson? Isso. Quem é Isso essa mesmo. voz? Porque a voz ela não perde conexão por um único motivo. Ela pode perder Exato. conexão por muitos motivos. Então, se eu falar aqui levianamente, fricativo serve para criar maior conexão? Depende de quem é a voz, depende de qual é o problema. É muito Exato. subjetivo isso. Exatamente. Pode falar mais, Edson, por favor? Quando eu penso, você falou em relação ao exercício em si, né? E quando eu penso em fricativo, primeiro eu tenho que pensar qual é o fricativo, né? Se é um S, se é um Exatamente. FA, se é um VA, porque depende muito do objetivo, como você falou. Se eu tenho um trabalho, se eu preciso fazer um trabalho vocal, de trabalho vocal, pensando em sons mais que existe a coaptação glótica, eu vou pensar num V, né? Um V, vou pensar em sons vibrantes, né? Fricativos, mas pensando numa ideia de que a prega vocal ela tenha que vibrar para poder acontecer essa coaptação e eu possa trabalhar essa musculatura X ou Y, que eu não quero entrar nesse mérito, né? Então, Então, deixa eu só apresentar o Edson para ficar mais. O Edson ele faz parte do nosso grupo de pesquisadores,
tá? Nós temos um grupo de pesquisadores formado por alguns fonoaudiólogos e alguns pesquisadores vocais. E o que que acontece? Por que que eu convidei o Eris? Porque eu defendo a tese do seguinte: por mais que eu conheça sobre fisiologia vocal, não é da minha competência alguns assuntos que são abordados em live. Assuntos como clínica, como questões patológicas que têm a ver com fonoaudiólogo. Então eu convidei um fonoaudiólogo para estar com a gente. O Erisson atua como preparador vocal na sua cidade, está concluindo também o seu curso de fonoaudiologia, mas muito antes dele concluir, quer dizer que ele é extremamente talentoso. Não se trata apenas do diploma dele, mas da Grato. percepção que ele tem das coisas. Então eu admiro muito o Eris. Deus tem nos colocado em lugares altos e eu não vou colocar meu respeito, eu não vou me sujar falando bem de um profissional ruim. Então, se eu convido o Eris é porque realmente vocês podem acreditar naquilo que ele fala para vocês, porque ele é diferente, tá? Então, o Erisson ele representa aqui não apenas a técnica vocal cantada, mas também a respeito da saúde vocal, do comportamento fisiológico do ponto de vista da fonoaudiologia, tá, galera? Só para apresentar vocês. Então, não é nenhum bobinho que está ali do outro lado, não. Tá? O Erisson, ele tem participado de grandes diálogos a respeito da técnica vocal lá no grupo, juntamente com o Mike, que também está aqui com a gente. Pode Show de continuar, bola. Erisson. Eu só queria que a galera entendesse que não é um achismo que está falando aqui, é alguém que Sim, estuda e sim, que se dedica para isso. Tá bom? exato. Tem que ser preparado com o Ariel Coelho, tem a sua faculdade na área de fonoaudiologia, tem as nossas conversas, nossas pesquisas, tá, galera? Só para vocês não ficar com medo da resposta. Pode É continuar, Elis, verdade. por favor. E aí, quando eu vou pensar em fricativo, eu tenho que pensar primeiro no objetivo do exercício. Qual é o objetivo do exercício? Para esse exercício específico, eu preciso coaptar minha prega vocal, eu preciso fechar minha prega vocal, eu preciso ter o contato dessa prega vocal, porque existem fricativos, por exemplo, o SUR, que eu vou usar, que muita gente usa, na verdade, e eu não tenho esse pensamento, não, mas muita gente usa para exercícios de técnicas de respiração, né? Então, quando eu penso em exercícios fricativos, ajudam na passagem, primeiro eu tenho que pensar qual exercício, depois qual fricativo, né? E terceiro, qual é o meu objetivo final, né, com isso. Porque se eu tenho em A mente galera, tudo isso, sim, pode a falar. galera acha, Edson, que a mudança do aplicativo não muda a sua função, né? Isso que Isso, a galera tem que exato, entender, que existe uma reflexologia aí por detrás exato, dessa. O que seria essa reflexologia, galera? Vamos pensar assim: não é o espelho a questão, é a imagem. Não é o espelho. Quando a gente fala de reflexo, todo mundo está pensando no espelho. Não é o espelho, é a sim, imagem lançada no espelho. É ela quem muda a imagem no espelho. É como ressonância. Ressonância, ele também é um ato de reflexo. Eu lanço o meu fonema em um espaço, a minha voz tem um reflexo. Eu lanço o meu fonema em outro espaço, minha voz tem outro reflexo. Aí a questão é o que eu quero, qual é a minha intenção, né? exato, Porque às vezes eu quero uma coisa, né, Eris, e eu estou fazendo outra. exato. É, 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 É como muita gente pode faz, por falar. exemplo, eu quero cantar, é só um exemplo, eu quero cantar Já. Leonardo Gonçalves e tal, e aí o Leonardo Gonçalves canta músicas que vai em tons de Dó 4, Ré 4, vamos dizer, só um exemplo, só para a gente entender. E aí a gente faz Entendeu? exercícios de vocalize para cantar Leonardo Gonçalves, pensando em umas notas muito mais graves, como um Dó 2, um Dó 3, e eu fico fazendo vocalize só naquela região, e aí eu não ativo a musculatura que eu preciso ativar para poder chegar a cantar na região, por exemplo, de Leonardo Gonçalves, seja isso com mais adução, seja com menos adução, não importa. Sim, Eu sim, só estou falando assim, sim. em relação ao exercício em si, ou seja, O é, exercício. exercícios, exercícios só vão surtir efeitos se eles partirem do pressuposto de que vão suprir todas as necessidades do meu objetivo. Né? Se eu fizer um exercício só por fazer, eu não vou conseguir chegar no objetivo que eu quero e eu vou me frustrar. E esse é o problema que tem acontecido muito, né, no YouTube. Né? As pessoas vão para o YouTube em busca de estudar a técnica vocal. Não Sim, estou dizendo que é errado ou certo, apenas que isso sim. pode ser prejudicial quando você pensa em um objetivo, mas faz exercícios
que tem o outro objetivo e você não entende a relação desses dois objetivos. Então isso pode ser difícil, Então, pode ser Edson, complicado. o termo, igual você falou assim, se é certo ou errado o YouTube. Tudo Sim, bem, a gente realmente não pode falar do mérito aqui do certo ou errado, porque isso é muito subjetivo. sim, sim, Mas nós justo. podemos falar sobre a eficácia. Exato, Se é exato. mais eficaz ou menos eficaz, se favorece mais, se favorece menos. Eu Exatamente. tenho um canal no YouTube, Muito bom, por e sinal. algumas pessoas, e muita gente já reclamou das aulas durarem 1 hora, durarem 1 hora e meia. E eu sempre falo, galera, é uma aula, né? Ninguém contrata uma aula de 8 minutos. Ninguém contrata Exato. uma aula de 10 minutos. Eu coloquei lá, o título é aula de técnica vocal, então eu tenho que dar uma aula. Sim, Então, quando eu vou lá e dou uma dica, é diferente de uma aula. Em uma aula já fica faltando muita informação. Às vezes nós precisamos de 3, 4 aulas para deixar com que aquela informação realmente seja nítida, o entendimento dela. Imagina sim. 8 minutos eu falando de assuntos que são complicados, gente. A gente está falando aqui, por exemplo, Davi Rodrigues cursa fonoaudiologia. Johnny, fonoaudiologia. Erison e muitos outros. Paulo Moreno, um grande professor. Mike, um grande professor. Hudson, um grande professor. E a gente fica lá, nós tudo, discutindo um músculo um dia inteiro. Exato. Uma ação muscular, a gente fica estudando aquilo às vezes ali com vários pontos de vista, perspectiva o dia inteiro. Não é um vídeo de 8 minutos que vai esclarecer isso. Ele pode causar muito mais dúvidas. Ele Sim, pode causar muito mais dúvidas. Então, o que o Edson está falando é o seguinte: é complicado essa coisa, às vezes, de você pegar uma resposta simples demais. Aquela varinha de cordão, aqueles 5 passos do agudo, Edson, aqueles isso. 5 passos do melisma. E não é verdade, isso não existe. Essas coisas dos 5 passos do agudo, não existe. Existe uma variável muito grande. É importante adquirir consciência, né, Isso. Edson? Perfeito. Consciência de como a voz é produzida, de qual é a ação muscular, qual é o condicionamento. Aquecimento, por exemplo, é uma coisa muito específica. Demais. Exercício é uma coisa muito específica, né, Edson? Por Justamente. exemplo, galera, o exercício ele pode servir para muita coisa. Ó, o exercício, eu vou levantar aqui alguns pilares, Edson, a gente vai falando sobre eles. Tá. A gente pode falar de um exercício que é condicionador. Se eu falar de um exercício que é condicionador, eu tenho que pensar, por exemplo, Edson, se eu quiser condicionar a propriocepção da pessoa, pensando no sentido mais neurológico, é uma condição. Sim. Tem, é. Se eu quiser condicionar um fortalecimento, né? Um fortalecimento, fazer com que esse músculo se desenvolva, É outra porque condição músculo já. vocal é outra condição. Se eu quiser condicioná-lo mecanicamente, articulação, dicção, e aí? É. Entendeu? É uma outra condição. A gente tem que pensar nisso. Está condicionando o que aí? Né? Exato. Qual é a condição que você está buscando? Porque são condições diferentes. É, Aí o e o que você exercício. falou, Dabo, também é importante em relação a essa diferença de condicionamento, por quê? Porque muitas vezes esses 5 passos pro agudo que muita gente prega por aí, né, nos vídeos, não estou dizendo se é certo ou errado, muitas vezes esse condicionamento pode ser apenas de propriocepção, mas aí, além do Sim, condicionamento de propriocepção, eu preciso de um condicionamento muscular, né, de fortalecimento, entendeu? Então, não é só um condicionamento de propriocepção, eu preciso de outros condicionamentos para que isso aconteça. E muita gente só prega um tipo de condicionamento, né? deixa eu explicar para eles, galera. Eu vou usar o Neymar aqui para que vocês entendam o que são esses condicionamentos que eu estou falando. Então eu vou levar para uma outra área. Vamos Sim, pensar no Neymar, que ele é extremamente talentoso. Ninguém ensinou ele a pedalar, ninguém. Ele só de olhar ele teve ali uma propriocepção de como se faz isso. Entendeu? Então ele tem a distância ali, Erison, o corpo espacial dele, a distância do pé da bola, ele tem de forma proprioceptiva, mas sim, inconsciente. Entendeu? Ele passa o pé por cima da bola, ele passa a bola por cima do pé, beleza. Esse é o. Vamos, aí eu vou ativar o que nele ali? Uma mecânica para que ele sim, tenha um movimento mais preciso, mais equilibrado do seu corpo e que ele tenha consciência desse movimento. sim, Essa propriocepção não quer dizer que quando ele for jogar a bola, ele vai ficar pensando na distância do pé da bola. Ele não vai ficar pensando.
mas ele vai ter maior propriocepção dessa distância, desse espaço, Isso. de equilíbrio do corpo. Essa é uma questão. A outra questão é o seguinte: quando ele vai jogar, 20 minutos ele joga muito, 25 ele joga mal. Por quê? Porque fisicamente ele não está bem. Ele não tem Isso. condição de jogar o tempo todo. Aí é um outro condicionamento, onde eu vou levar ele para um treino físico, ativando musculaturas diretas, auxiliares, e que vai fazer com que ele renda muscularmente mais tempo. Olha só, são uma Exatamente. mecânica, uma consciência e um corpo que responde a isso. São coisas diferentes. É Agora, verdade. o treinamento que eu dou pro Neymar, será que serve pro Adriano? Será que o estilo de jogo deles é o mesmo? Será que o corpo deles é a mesma proporção? O instinto é o mesmo? O Adriano é um de 1,92 de altura, gosta de contato físico. O Neymar é um jogador leve, mais baixo, mais magro. E aí? É isso que a gente Uhum. tem que entender. Esse exercício ele também tem que favorecer a parte orgânica desse cantor, gente. Porque às vezes a Sim. gente acaba fugindo muito, né, Edson? Dessa É. questão. Tipo, ah, não, eu quero ser Leonardo Gonçalves. Ah, pô, se fosse assim, tava bom. Eu quero ser o Blá Blá Knight. Já era. Ninguém tá falando aqui de possibilidade. Eu e o Edson, nós não defendemos esse negócio, não. De é possível, não é possível. Nós sabemos que é possível. É possível ser o Blá Blá Knight. O que eu tô falando aqui é nível de dificuldade. É de Isso. dificuldade que eu estou falando. Isso Entendeu? mesmo. Eu tô, né? Eu tô começando. Será que eu começando, a melhor escolha é escolher o mais difícil? Para quem está começando, não é melhor escolher uma coisa mais próxima da minha realidade hoje? Hoje é hoje, amanhã é outro dia. Exato. Então, hoje eu não posso cantar Blind Black Knight. Hoje eu vou me condicionar para poder. Uhum. Entendeu? Hoje eu não posso jogar 30 minutos. Eu vou me condicionar para poder. Entendeu o que eu tô Perfeito. falando? Pode falar, meu irmão. Eu concordo até demais, você sabe disso, né? E só para ficar claro para a galera entender um pouco, essa questão de propriocepção é uma percepção que você tem de você mesmo, né? Próprio, né? Vem de Isso, você mesmo, né? isso. E percepção de você entender o que você está fazendo. Então, propriocepção, uma percepção de você mesmo. Então, quando você tem essa percepção do que você está fazendo, você faz o que você está fazendo melhormente. Então, essa propriocepção é muito importante. E como o W falou, e eu quero frisar também que eu já vinha falando sobre isso, a propriocepção ela é importante, porém, só esse condicionamento de propriocepção ele não vai lhe dar a garantia de que você vai fazer tudo que você quer fazer com sua voz. É preciso um condicionamento, como o W falou, um condicionamento muscular também, né? E essa propriocepção é um condicionamento neuronal, digamos assim, né? Com memórias que a gente pode criar, né? Com engramas que a gente pode criar, né? Que a gente pode induzir o nosso aluno a entender o exercício proposto para que ele possa em casa dizer, poxa, eu estou fazendo esse exercício porque esse exercício ativa isso aqui, ou porque esse exercício vai fazer com que eu cante determinada nota ou faça determinada sonoridade. Então a propriocepção é importante? Mas também é necessário um condicionamento muscular. Então, a propriocepção, gente, é um caminho para a criação e fixação das memórias. Porque não dá para o cantor cantar perdido no Sim, achismo, é entendeu? verdade. Ele tem que ter uma memória do caminho, entendeu? Eu sempre falo, Elis, as pessoas falam assim, é, o que, qual é a diferença de um cantor que canta muito para um cantor que Sim, canta menos? Eu sempre falo, ó, está muito ligado à sua memória muscular e ao seu condicionamento muscular. Está muito ligado a esses sim, dois fatores. O quanto ele está pronto muscularmente e o quanto ele consegue entender o processo. Eu falo na prática, não na consciência. Na prática, é, assim, não intelectualmente. Não é verdade. intelectualmente, saber ler o livro, saber falar o que está escrito no parágrafo, mas ele conseguir executar. Edson, é muito comum hoje a gente ter grandes preparadores vocais dotados de um intelecto incrível, mas que na prática ele não consegue colocar aquilo. Isso não quer dizer Exatamente. que ele seja um preparador vocal ruim, pelo contrário, às vezes ele é excelente, às vezes é um dos melhores. A gente Entrou um pode aluno ver, meu por aí exemplo, agora, que top. o Arthur A gente Oliveira. pode ver, por exemplo, Erison, que imagina se a doutora Brance cantasse mais do que todos os alunos dela. Oh, ela já deu aula para Rodrigo Magalhães, dá aula para Leonardo Gonçalves, Mauro Henrique, a mulher Priscila seria um Alcântara. fenômeno. Priscila Alcântara, o que essa mulher seria se
se ela cantasse mais do que eles para poder ensinar. Porque É a galera verdade. acha que é assim, Edson. A galera acha assim, que para você poder dar aula para mim, você tem que cantar mais do que eu. É desse jeito. Aí então, pra você dar aula para esse povo aí, como? Se É. ela canta menos do que. Entendeu? E aí nós entramos em um outro mérito aqui, Edson. Se eu sou um grande cantor, eu sou um grande professor? Boa Não pergunta. sou, né? Né? É Se verdade. eu sou um grande cantor, eu serei um grande professor? E se eu executo, será que eu entendo tudo que eu executo? Será que é assim, é regra? Se eu executo, eu entendo? Outra boa Né? pergunta. Né? A gente sabe que a técnica vocal, essa técnica vocal que nós falamos hoje, nasceu muito depois de grandes cantores. Vou falar alguns Sim. aqui, por exemplo. 1930, Elvis. Eu quero falar que a fonoaudiologia começa suas pesquisas e atribuindo muito conhecimento para a gente a partir de 1960. A Sim. partir de 1960. E Então, não era nem 1930 fonoaudiologia ainda em si, né? não era. Era só Ainda não uma era pesquisa que reconhecida, ainda daria não era reconhecida isso. ainda, né? Como, Só em como... 1977, né? Só em 1967 nós temos duas datas importantes da fonoaudiologia na história, que é 1977 e Sim. 1981, né? Que é o Que dia foi 9 de dezembro quando... de 1900. Isso, Foi exato. Que quando sancionado foi sancionada a lei, exatamente. a lei, exatamente. Mas o importante aqui dessa cronologia é entender que o Elvis já cantava muito 30 anos antes dela surgir. Exato. Steve Wonder já cantava muito antes dela surgir. Fred Mercury, tudo antes. Michael Jackson, tudo antes. Temos que entender que a fonoaudiologia nos atribuiu. Olha, eu sou muito grato. Eu sou muito grato. A fonoaudiologia me tornou um professor melhor porque ela me trouxe Sim. informações, pesquisas que eu não fazia ideia, entendeu? Então eu posso falar assim que eu divido minha carreira em antes e depois de conhecer a fisiologia da voz. Eu Muito sou bom. outro profissional, entendeu? Então eu tenho uma gratidão por toda essa ciência, por toda a fonoaudiologia enorme. Eu separo a fonoaudiologia do fonoaudiólogo, porque a ciência é excelente. O fonoaudiólogo é o ser humano que usufrui Dessa dessa ciência. metodologia. E às vezes ele é bom e às vezes ele é ruim. A Exatamente. fonoaudiologia ser excelente não garante um fonoaudiólogo excelente. Eu ter um professor excelente não garante eu ser um aluno excelente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas existem fonoaudiólogos incríveis, como o Erison, como a doutora Brussi, como a própria Fernanda Lopes, muito séria, comprometida com o trabalho dela. E existe ruim em qualquer área assim. Agora, o que Sim. eu estou falando é o seguinte. O que eu estou falando é o seguinte, Erison. É. Se eu, se eu sou um grande conhecedor, não quer dizer que eu seja um grande executor. São coisas diferentes, é isso que eu quero dizer. Que tem grandes cantores que não conheciam e que cantavam muito, nem por isso eles deram aula, Sim. É, entendeu? W, dê uma lida aí nesse comentário que fizeram aí agora, o Arthur fez, o último. Arthur, Sim. deixa eu ver, aqui pra mim ainda não apareceu. Vê aí, Alisson, se aparece pra você. Pra mim aqui não. Ele disse aqui, hoje canto em regiões que jamais imaginaria que fosse possível com aulas do Erisson. Erinho é foda, hahaha. Valeu, mano. E Mas, Pastor mas é Pedro, isso mesmo. Pastor Pedro também aqui, um amigo meu aqui daqui de Caicó, pastor daqui de Caicó, um, um amigo meu muito próximo, muito top. Erison Felipe, professor top. Pedrinho, você precisa conhecer, Pastor Pedro, você precisa conhecer o trabalho do W. Luiz. Ele é o que está na live comigo. Ele é uma das minhas referências aqui no Brasil, né, em relação à técnica vocal. Ele sabe disso, não é demagogia. A gente participa de um grupo Sim, de preparadores vocais, de pesquisadores, e é muito top, porque a gente consegue compreender e falar, digamos assim, na mesma língua. E puxando um gancho, W, do sim. que você falou sobre Fica à os vontade. exercícios, falou sobre os exercícios, existe um exercício, né, que a fonoaudiologia usa muito, né, que é o exercício hoje, né, na verdade, para a voz, que é o exercício de trato vocal semiocluído, né? E se a gente for parar para Sim, pensar, quem fez o exercício de trato vocal semiocluído? Quem foi que criou? Foi um fonoaudiólogo? Não, não foi um fonoaudiólogo. Quem criou foi o Ingo Tizzi, né, que é um cientista. Ele apenas descobriu, né, em suas matrizes de estudo que existia
melhoramentos, eu vou inventar algumas palavras aqui para que fique e soe melhor para quem está em casa Sim. entender, no condicionamento vocal em relação àquele momento que você está emitindo determinadas notas, ou você quer aquecer com um canudo e tal. E aí, esse Ingo Tits criou esse exercício de trato vocal semiocluído e a fonoaudiologia utiliza. Por quê? Porque estudou. Então, o que eu quero dizer? Para a gente parar com essas defesas apaixonadas. Eu estudo fonoaudiologia, estou terminando fonoaudiologia, porém eu sei que a fonoaudiologia ela busca através dos meios da ciência da voz, que não é só uma, são várias. Psicologia entra nisso, por quê? Porque entra na ideia de psicodinâmica vocal, né? A fisiologia entra nisso. Quem foi que ensinou fisiologia para o fonoaudiólogo? Foi um fonoaudiólogo? Muitas vezes não. Tem faculdade que não é fonoaudiólogo que ensina fisiologia para o fonoaudiólogo. Na minha faculdade, por exemplo, quem me ensinou fisiologia foi um cara que é formado em enfermagem, ele é mestre e tal, e ele entende muito sobre fisiologia, mas quem ensinou para ele foi um fisiologista. Então, a gente tem que entender que às vezes a gente acaba caindo na ideia de o fonoaudiólogo é responsável pela fisiologia e ninguém mais pode usar da fisiologia para fazer isso. Não é bem assim. Sim, Né? Eu não sim. acredito que não é bem O assim. que, o que, Desde o, que você o compreenda, que eu né, o defendo, né, processo. Erisson? Sim, O que eu defendo é só a competência mesmo, né? sim, O que eu defendo é só exato, a competência, exato. não é o saber, né? É que assim, hoje em dia, por exemplo, você pega um cara igual eu, você Hum, sabe que eu dou aula para muitos fonoaudiólogos, né? Atuo com sim, muitos fonoaudiólogos, mas isso não me tornou fonoaudiólogo, né? Então eu exato, não posso, por exemplo, dar clínica, né? Eu não posso exato. aplicar clínica, substituir um papel por lei, né? Porque isso eu tô falando Isso, até aqui a gente vai entrar em assuntos muito sérios, né? Que é a lei. Eu não posso atuar exatamente, como fonoaudiólogo. Ser contra a lei é um crime. Não importa o exato. meu conhecimento. Eu preciso de um diploma. Esse diploma é uma carta branca dizendo: você pode cuidar da saúde desse paciente. Sim, Você pode atuar com clínica, entendeu? Hoje tem hiper focado a ideia do fonoaudiólogo na voz cantada, pois ele é muito é, além disso. Ele é exato, muito além disso, né? exatamente. Até por isso o meu convite, né? Pro Erisson estar aqui, pra gente não falar apenas da voz cantada, mas falar Isso, da exato. voz como um O todo. Ozenísio perguntou de onde eu sou. Ozenísio, eu sou do Rio Grande do Norte. Eu sou de Caicó, mas estou residindo em Natal devido à faculdade, né? E tenho família em Lagoa Nova também, que é o interior aqui no Rio Grande do Norte. Só para responder a pergunta que ele fez aí, viu, W? Nós temos um problema hoje, o Erisson, muito grande, que é o imediatista, né? O Sim, imedialismo, como você preferir. O imediatista é aquele aluno que ele espera um resultado muito rápido, como se sim, o músculo dependesse apenas de consciência. O músculo depende de tempo e de um exercício focado. Ninguém exato, começa hoje e o músculo responde a hora que a gente quer. O músculo não responde a hora que a gente quer. Ele responde a hora que ele quiser. Existe exato, todo um processo orgânico por detrás disso, aonde a voz do Erickson pode responder mais rápido e a minha mais lento, ao mesmo estímulo, ao mesmo exercício. Nós não estamos exato. falando de inteligência, mas de resposta muscular. Eu vou numa academia e nós malhamos junto e um cara ganha músculo mais rápido que o outro. Na voz também é normal isso acontecer. Exato, porque se trata Nem de músculos tudo também, né? se trata de músculo. Músculo é músculo. A gente não fica falando É. assim, o músculo da voz é diferente do músculo da perna, que é diferente do músculo da orelha. Entendeu? Músculo é músculo. Agora, tem funções diferentes. Tem comprimentos diferentes. Agora, falando de músculo, não é um músculo de alienígena o da voz. Não Exato. é um músculo alienígena, né? É um Embora músculo. que, embora que Agora, alguns cantores pareça isso, né? Que o cara canta tanto que a galera acaba associando. Esse cara não é daqui não, não é do planeta Terra não, esse cara não. é verdade, né? Mas quando você estuda, galera, você tem que entender que a consciência é importante para que você pare com os equívocos na Sim, parte de aplicação, mas é preciso também paciência para que você espere a resposta muscular. É exato. importante ter paciência para que esse músculo responda. Sim, Eu faço trabalhos diferentes, Edson, né? Eu faço trabalhos em áreas diferentes. Por exemplo, eu tenho um trabalho onde eu vou no estúdio.
Hum, aonde o cara tá tendo um problema ali e eu não tenho semanas para resolver aquilo, eu tenho aquele momento. é, E o cara tá gravando o CD dele. Ali geralmente eu uso algumas manobras ETVSO, porque sim, elas trazem aquela do memória a curto momento, prazo ali, do sim, momento, episódica, mas que resolve para a gravação. exato, Porém, a longo prazo eu não penso assim. Eu penso em um condicionamento mais eficaz, perfeito, realmente que esse músculo venha desenvolver. Então são duas linhas de pensamento para dois cenários diferentes, perfeito. entendeu? Aí a gente tem que, né, tem que entender essas diferenças, entendeu? Pode Exatamente, falar. Alzenise. O Dimesh é um exemplo disso. Agora sim, o que é que a gente precisa entender, Alzenise? Eu não costumo endeusar, claro, que não menosprezando o trabalho que o cara teve, não, mas eu não costumo, por exemplo, endeusar a pessoa em si, porque a questão não é o Dimesh que faz aquilo ali, porque quando a gente pensa assim, né? Ah, o Dimesh ele canta daquele jeito porque ele é o Dimesh e já que eu não sou o Dimesh, eu não vou poder cantar como o Dimesh, né? E a gente acaba colocando barreiras nesse sentido, né, em achar que não, eu não sou o Dimesh, então eu nunca vou cantar como o Dimesh, porque o Dimesh é o Dimesh e eu não sou o Dimesh, né? Então a gente acaba colocando essas barreiras nesse sentido. Porém, eu costumo não pensar nisso porque eu acredito na voz, e o W eu acredito que pensa assim também, como um fenômeno virtual, né? O que é um fenômeno virtual? Você pega o arco-íris, por exemplo. O arco-íris ele existe em tese? Em tese, não. Só no momento que ele pega uma gotícula lá de água, que pega no reflexo do raio de sol, tem lá o vento, faz aquela. Então, ele precisa de toda aquela estrutura, né? De água, de um meio material com outro meio imaterial, formando um fenômeno virtual, que é o arco-íris, e ele existe. Na voz é do mesmo jeito. O ar vem, passa pela prega vocal, que é um meio material, que é a musculatura, vibra essa musculatura e aí é produzido um som. Ó, se eu fizer isso aqui, é um som? Não. Agora, se eu fizer É um isso som. aqui, É um som. Isso. entendeu? Então, se eu não tenho esse contato, esse atrito de massas, né? Eu não tenho como produzir um som. Na voz é o mesmo sentido. A respiração, o ar vem, né? Passa pela prega vocal, vibra a prega vocal. Claro que não é só isso. Eu estou falando aqui, esquematizando só para quem está em Sim. casa entender o que é a voz, o que é um fenômeno virtual que a gente considera como é a voz. Então, se eu penso na voz como um meio imaterial que vem, que sem peso, digamos assim, aí o ar vem, bate na prega vocal, que é um material com peso molecular, para a gente não entrar muito nos detalhes, e aí Sim. produz essa voz, se eu tenho uma laringe que também o Dimesh tem, com as mesmas musculaturas, digamos assim, porém não condicionadas do mesmo jeito, o Dimesh vai ter uma diferenciação porque ele tem uma laringe que é condicionada daquele jeito. Se eu quero cantar como o Dimesh, eu condiciono minha laringe para que eu possa cantar desse jeito. Mas isso aí demanda tempo e eu tenho que pagar o preço para isso, né? Ou seja, é uma composição. É Sim, uma composição. Você tem uma composição aonde você vai ter aí diversos aspectos diferentes importantes. sim, Por exemplo, no que você está falando, por exemplo, a gente sabe que foi hiperfocado a respiração ao longo da história das aulas de canto. Foi hiperfocado. Tipo assim, se tornou até mesmo uma cadeia vocal a respiração. Pessoas se tornaram escravas desse processo respiratório tão falado que é o sim, fosso diafragmático abdominal. sim. Ao mesmo tempo que as pessoas se escravizou nesse processo, também chegou a um entendimento equivocado de que ela era a grande solução dos problemas vocais. Vocais, até Então o cara começou. agudos, melismas e etc, Isso, etc. tudo estava na respiração. Até Isso. coisas que não tinha nada a ver. O próprio Richard Miller conta a história do barítono de 19 anos que tinha uma voz nasalada e o seu professor fica trabalhando o apoio e aumentando o apoio toda vez. Olha aí,
com o foco de acabar a nasalidade. O cara trabalhando respiração para acabar a nasalidade. Foco Aí você fala, ah, mas ressonantal, isso. né? Aí você fala, mas isso foi lá naquela época. Pois eu peguei um aluno famoso, que vocês, todo mundo conhece, eu não vou nem falar o nome, porque eu É, não fala quero não. comprometer. É, pois esse cara tinha nasalidade e ele colocou escape de ar para acabar com a nasalidade. Trabalhou, influenciou no processo de adutor para resolver um problema de trato. Olha só, ele foi lá Exato. na fonte, criou um problema lá na fonte, Para resolver um depois teve problema de uma filtro. fenda, um problema de filtro. O cara tá com a voz nasal, ele vai lá e mexe na fonte para resolver um problema. É como assim? Eu tô com um problema na cozinha, eu vou mexer lá na sala para resolver o problema da cozinha. Muito bom Entendeu? exemplo. É tipo isso. E eu tô W, falando de um cara que dá aula, depois vamos entendeu? colocar aqui nas perguntas aqui do pessoal. Tem duas Isso, perguntas aqui para a vamos gente sim. responder. Eu Conclua achei o tem uma muito raciocínio e a gente. interessante aqui, Edson. Isso, que É você só vai até para responder. concluir. Eu vou deixar que eu só pensei em você quando eu li a pergunta. É assim, ó. Se você não espera o processo de desenvolvimento do músculo, pode prejudicá-lo? Quais são os prejuízos? Poxa vida. Rapaz, isso aí é pano pra manga, né? Vamos É, lá, é pano pra manga. Galera, se eu não estou pronto para enfrentar o Eric, se eu entro num ringue, qual o prejuízo que eu vou tomar? é grande, Olha né? só, é muito grande. Eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Eu já sei o que eu preciso ter para poder enfrentar o Ellison. Eu já olhei a montanha, olha só. Tem o Monte Everest. Eu já analisei a montanha e sei quais são as ferramentas e preparos que eu preciso adquirir para escalar essa montanha. Porém, eu ainda não adquiri, eu fui escalar. Qual é o prejuízo que eu levo? É muito grande, é óbvio. É, É é. óbvio. É óbvio Eu que o vou prejuízo lutar com será o muito Anderson grande. Silva, né? Eu vou lutar com o Anderson É. Silva. Nunca fiz levar peia. E, Vou e levar peia. E quanto mais alto eu subir, maior será a minha queda, maior será Isso. o perigo, maior será o risco. Não. E outra coisa, e como que eu vou saber, Erison? E como que eu vou saber se eu estou pronto? Eu vou saber. Eu preciso de um orientador, alguém que saiba, Sim. possa medir isso para mim. E como que eu mesmo vou medir isso? Você está achando que o Anderson Silva era ele que dizia eu estou pronto? Havia todo um consenso técnico ali, de Exato. treinador, de pessoas que ajudavam ele a chegar a esse conceito de falar, estou pronto para entrar no ringue, entendeu? Outra pergunta aqui, eu acho que tem até a ver com isso, tem a Sim. ver, que ele falou assim, ó, eu faço aerobico, porque Aeróbico, aeróbico. quando Exercício aeróbico. não, aeróbico, desculpa. Eu Isso, faço isso. aeróbico, porque quando termina, minha voz falada está aguda. Minha voz falada está aguda. Exercício físico também interfere na voz? De cara eu já digo sim. De cara eu já digo sim. Porque nós estamos falando de corpo. Nós não estamos falando de laringe e filtro só. Sim. Né? Eu estou falando de corpo, Alisson, porque a pessoa fala assim, eu vou beber água para hidratar a voz. Eu não Sim. vou beber água para hidratar a voz. Não, isso é besteira. Eu vou beber água para hidratar o corpo. A água não é específica da voz. Indiretamente ela hidrata a prega vocal, todo o trato vocal, porque hidrata o Isso, corpo, né? Mas, hidrata o corpo. Então, vamos supor, se eu respiro melhor por causa de um exercício físico, se eu tenho maior resistência respiratória, sim. se eu tenho uma vida mais saudável, por que a voz estaria pior? Não faz nem sentido isso. Um É. corpo bem hidratado, uma pele bem hidratada, com certeza tem uma voz bem hidratada. Não tem nem sentido isso. Não, hidratou o corpo inteiro. A água, quando chegou nas pregas vocais, ela fez uma curva. Não, Mas não, as pregas eu não quero, não. deixa eu só perguntar Por uma coisa favor. assim para, né, para causar uma Uhum. problematização para a gente pensar um pouco. Isso. Se eu pegar água, né? Eu vou em tese dizer aqui o que é que acontece na hidratação. O que é a hidratação? A hidratação, você toma água, a água lá é processada dentro do seu organismo e é distribuída para todo o corpo, certo? Hidratação é isso, Sim, beleza? Sendo que muita gente sim. acha ainda que, por exemplo, gargarejar água é hidratação, que Não é. nebulização é hidratação. Não é. Não Se é. eu pegar água, um pouco de água e jogar aqui por cima da minha pele aqui, eu estou hidratando minha pele?
Não, não Não, não tá. tô, eu Você estou tá refrescando. umidificando, refrescando, É. umidificando, entendeu? Então muita gente ainda cai nesse sentido, né? E lembrando que mesmo quando eu tomo água, ainda a água demora acho que cerca de 1 a 2 horas para poder ser processada e você ser hidratado. Então daí entra Sim. outras questões. A galera aqui tá falando Ederson, nos comentários. desculpa, só um Sim, minuto, só um sim, minuto. pode falar. E fora isso, também Sim, durante o dia, né, que você está com a operação motora, ela também não vai se dividir por partes iguais. Então, sim, é bem possível que uma parte do seu corpo esteja mais hidratada do que a outra. É importante sim, também sim. falar sobre É. isso. A galera tava falando aí do Dimesh agora, porque eu fui falar sobre a possibilidade, né, de chegar a cantar, né, o que Dimesh canta, e aí isso causa uma problematização enorme. E aí a galera tá falando assim, não, mas ele é contratenor e tal, depende também da prega vocal. E aí o Arthur falou que não, porque ele é barítono, ele é um contratenor com graves de baixo e tal, e eu não. Galera, eu não trabalho com essa ideia de contratenor, de Nem eu. tenor, de classificação vocal. Isso aí é mais para quem trabalha com coral, com o canto erudito em Isso, si e tal. Eu não trabalho com exatamente. isso. Eu trabalho com Isso. possibilidades Isso é uma técnico-fisiológicas, prisão, né? Edson. Isso é Isso, uma exatamente. prisão. Isso é uma Eu, prisão. W, a gente trabalha com condicionamento muscular para que você consiga cantar aquilo que você quer cantar. Agora, sim, é fácil? Não, não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que se você quer fazer isso, você vai ter que pagar o preço. E pagar o preço Posso falar uma significa coisa, estudar ô muito. Edson? Pode sim, pode ficar à Posso falar vontade. uma coisa? Agora Deve. eu tenho 1,78 de altura Sim, e o Bolt tem 1,95 de altura. As sim, pernas deles organicamente conseguem se ampliar mais do que as minhas. sim. Então eu nem vou competir contra ele, né? Eu vou desistir logo, porque segundo a natureza dele, eu não tenho como ganhar dele. É isso? Claro que não. Claro que não. Tem nada a ver. Entendeu? Ele tem mais A- a- facilidades, é, né? ele dará menos passos por ter uma perna mais ampla, por uma passada mais ampla, mas eu posso treinar para compensar isso sim, quem diz que não, Sim, entendeu? Não há. de Então outras imagina formas, todo né? atleta indo de outras formas, exatamente. Gente, vocês acham que sabe o que acontece, ô Edson? Sim. A galera acredita que é... a galera acredita que um agudo depende exclusivamente do tamanho das pregas vocais. Isso é um equívoco tão grande, gente. É. Meu Deus. A sua extensão não depende exclusivamente do tamanho das suas pregas vocais, gente. Isso é Mas, um W, pensamento eu vou, ultrapassado. vou além ainda do que você falou aí. Vamos dizer assim, vamos falar sobre, vamos Equivocado falar, demais isso. vamos falar sobre o seguinte. W, me responda aí objetivamente mesmo. Com o que é que você Uhum. toca violão? Com o que eu toco? Sim, que Com o você que eu toco? dedilha e você É, segura o violão. Com as mão, mãos, com as sendo mãos. objetivo, né? Sendo objetivo com as mãos. Porém, existe um cara que ele não tem mãos, não tem braço, mas ele disse assim: eu vou tocar violão. Oxe, mas você não tem mão, mas eu vou tocar, eu quero tocar, é um desejo meu e eu vou tocar. E aí ele toca com os pés. Entendeu? Então, o Isso. corpo, através da vontade dele, do desejo dele, né, fez com que ele se adaptasse, procurasse outros meios de fazer aquilo que ele queria fazer. Poxa, velho, o nosso cérebro é Exatamente. fantástico. O nosso cérebro é É fantástico. fantástico. Entendeu? Então, a gente Não consegue. existe apenas um caminho. Exatamente, Não existe exatamente. apenas um caminho. Perfeito. Esse Foi caminho que vocês estão cirúrgico. falando aí de limites, esse caminho que vocês estão falando de limites fisiológicos, é uma coisa já ultrapassada. Isso aí já é Aham. ultrapassado. Hoje nós já falamos de aumento Olha, de tensão o André, vocal. tá aí aluno meu. O André, tá o Arthur. O Arthur, pronto. O Arthur, ele é barítono, se eu for pensar em classificação vocal, né? Ele é barítono, mas hoje ele canta Aleluia, a gente já treinou uma vez, Aleluia, ele cantando em 3 oitavas diferentes. Três E o que oitavas que você fala diferentes. do Hugo Suez, meu aluno Hugo Suez? Hugo Suez, perfeito, perfeito exemplo. Barítono baixo. Muito bom, muito Barítono bom. baixo, meu aluninho. Ele chegou pra mim em 9 meses e falou: ah, eu sou barítono baixo, eu quero pegar as notas do Leonardo Gonçalves. Eu falei: vai pegar, ué, por que não? Vamos E aí, o trabalhar, que né, você me W? fala agora? Porque ele é barítono baixo fisiologicamente, aí que você me diz. É, é. Eu, Então, eu tenho uma, então eu eu tenho uma sou voz Deus grave. agora?
eu tenho uma voz grave, né? E o André me conhece, o Arthur me conhece. Então, hoje eu estou conseguindo cantar músicas de Cia, por exemplo, não com a qualidade vocal que eu espero ter ainda, porque eu não estou tendo tempo Sim. para fazer tantos exercícios, mas estou conseguindo chegar cantar agudo. Como é que pode? O meu professor naquele tempo disse que quem canta grave nunca vai cantar agudo. Como é que pode hoje eu conseguir cantar? Entendeu? Ô, Edson, eu tenho uma amizade com o Sérgio. Estão me ligando aqui, estão atrapalhando a live, ô Edson. Estão me Mas ligando e tá caindo. rapaz, É fogo. É. Já desliguei 2 vezes. Mas assim, eu tive acesso, você também teve, que eu postei lá no grupo, a sim, questão de Leonardo Gonçalves. sim, sim. Você sabe que o Dr. Reinaldo hoje é um dos otorrinos mais respeitados a respeito de voz cantada, porque ele é um cara que cede um tempo dele para isso, né? Exato. E nós temos a doutora Brance, que eu não preciso falar para você o que eu penso dela, que todo mundo sabe o respeito que eu tenho por ela. Pois bem, Sim, os dois ficaram pasmos diante dos resultados dos exames de Leonardo Gonçalves, sim. dizendo que ele era fisiologicamente um tenor com extensão, alongamento para barítono, ou um barítono com alongamento ou extensão para tenor. E aí? O É. que me falam agora? Se ele E for, eu se estou ele for falando de cantar, duas pessoas. se ele for cantar num coral, por exemplo, que é o que vale essa classificação vocal, essa questão de back vocal, se eu for pensar nisso, ele vai poder cantar no tenor e no barítono, não? Então, Ai, ó, ai. o Gomes perguntou: existe ou não um limite de extensão e tessitura? Vamos lá. Um limite engessado que não possa ser superado? Não. Não. Um limite temporário, Sim, hoje, no momento, episódico, no momento? Sim. Tudo vai do preparo, tudo vai sim, da consciência, de quem te orienta, de quem é orientado. Não perfeito. existe esse limite de ele é o Leonardo Gonçalves e eu não posso ser. Isso. Ele é o Dimash, é Dimash não fala, nem É, sei. de mestre, de macho. E eu não posso ser. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ele é, e se eu tiver o preparo, a consciência e a vocação para entender o músculo como ele, eu também vou fazer a mesma coisa, e ponto. Exato. Independente de quem eu seja. Isso é besteira. Exatamente. Entendeu? É Agora como ninguém eu tá digo falando de sempre. fácil. Só para as pessoas entenderem. Sim. Galera, a voz, ela não está em um lugar dentro de você para você dizer assim, nossa, é a minha voz. Ah, é a minha voz porque está saindo de mim. Mas ela não está dentro de você. Ela não é algo que está em você como os seus órgãos internos está. Ela é produzida através de você, Ela não através de existe. musculaturas. Exato, só existe naquele momento que ela é produzida. Se eu ficar calado aqui, a Sim, minha ela é voz está escondida. virtual. Se eu ficar calado, a voz está escondida em algum lugar aqui de mim? Não, não está. Não está. Não é, Entendeu? é que a galera, Alisson, ainda não entendeu que a voz é virtual, que a voz é Isso como o mesmo. frio, que a voz é como a noite. Eles não entendem. A cabeça deles fica assim: a minha voz não é sua, não. É a voz que você está produzindo. Ela é um resultado de um processo. Alterando o processo, se altera o resultado. Se o É, processo o favorece, a voz é favorecida. Se o processo não W, favorece, a voz é desfavorecida. eu achei engraçado aqui o que Arthur botou. Arthur disse assim: quando o Erisson vem aqui em casa, meus limites levam 1 minuto para serem ultrapassados. Que é um Ó, aluno meu vou daqui. responder a pergunta do Gomes. Eu vou responder a Sim, pergunta do Gomes. É o seguinte, Gomes, eu já tive aluno que chegou. Ah, vou falar agora, por exemplo, eu estou trabalhando agora com o Fabinho César, do Raça Negra. O sim, Fabinho César, o Eris, ele está há 20 anos no Raça Negra. Há sim. mais de 20 anos, na verdade, no Raça Negra. O Raça Negra está fazendo 35 anos. Nesse momento, ele acabou de me mandar uma foto, ele está gravando o show da virada pela Rede Globo. O Fabinho César tem uma carreira artística muito grande, já gravou com Sim. Alexandre Pires e com diversos cantores do Brasil.
Porém, a vida inteira ele cantou ali no coro. Ele não era um solista. Isso. Agora, o Fabinho César decide fazer o seu primeiro trabalho solo e me convida para ser o preparador vocal dele. Sim. Pensa, o cara passou 20 anos sem conseguir cantar e vai fazer um mês que ele está cantando e botando voz no estúdio. É uma produção de 80 mil reais. É uma produção de 80 mil reais. Eu não posso fazer qualquer trabalho. Eu quero que vocês entendam. Por que eu estou dando esses números, Elis? Para que você entenda que eu tenho que. Lá não tem opção de vai que dá certo. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Eu não tenho essa opção. Eu não tenho essa opção. Ah, não, o cara pagou 80 mil reais na produção e eu não consigo trabalhar a voz dele. Não tem essa opção. Eu chego no Isso. estúdio e ele tem que gravar a voz. Não tem conversa. E É aí não verdade. interessa. Aí não interessa a classificação vocal dele, Eris. Não interessa quanto tempo ele canta. Nada disso interessa. Ele me contratou para dar Pra resultado de ponto. fazer. Exato. Se eu chegar lá com esse pensamento de, mas ele é barítono, não pode chegar, ele é tenor, não tem o grave, eu não vou realizar o trabalho. Exato. Entendeu? Eu vou ir lá e E pensar, qual é diga-se o e diga-se de processo? passagem, né, W? Porque muita gente acha que você vai fazer isso, por exemplo, e não pensa na saúde vocal. Mas todo o trabalho que a gente faz, eu, você, a gente faz isso, faz com que ele chegue, mas com saúde, para que isso não Com cause saúde. prejuízo à voz dele, né? Porque muita gente acha, você vai chegar lá, vai Exatamente. fazer de qualquer jeito só porque ele tá lhe pagando e... Não, mas não é assim. O W, Não ele é. conhece de fisiologia, ele estuda fisiologia há muito tempo. Chega a ser até maçante quando a gente fala sobre fisiologia, de tanto que a gente já estuda fisiologia, né, da voz, do Exatamente. canto. Então, ele sabe o que ele faz. Então, galera, não é um passe de mágica, não. É muito estudo por trás, é muita pesquisa, entendeu? É muita discussão de casos que a gente faz lá no nosso grupo, entendeu? Inclusive, o André perguntou aqui, que é um aluno meu, mas Sim. com pouco tempo de estudo, posso chegar em um nível bom de preparo vocal? Eu já sei a resposta, mas quero que vocês expliquem. Depende desse nível bom de preparo vocal, né? Porque essa questão de bom ou ruim, ou muito bom ou perfeito, é muito subjetivo. Para uns, cantar o simples e cantar afinado, né, para ele já é ótimo. Então isso Muito eu posso bom. conseguir. É. Então isso eu posso conseguir com pouco tempo de preparo vocal. Agora, se você está falando de preparo vocal, com pouco tempo eu posso conseguir chegar num Dimesh, por exemplo, que canta em algumas oitavas, 5 oitavas e 8 semitons. Então aí eu já posso dizer que isso vai demandar um pouco mais de tempo, um pouco mais de preparo e um pouco mais de foco. E eu queria levar em consideração mais um ponto aí, Edson. Depende da partida, né, meu irmão? De onde que eu tô partindo? Exato. É Não verdade. podemos esquecer disso. Depende da partida. Vamos É, lá. O cara chegou na academia. Com quanto tempo eu vou ter esse músculo, tá? Como que você chegou lá? é, Magricelo, seco, só o osso? Ou você já chegou fortinho e faltava só definição? exato. São coisas diferentes. Tem aluno que chega em mim que parece que eu faço milagre. O aluno, você não lembra aquele aluno, o Murilo? Lembro Tá demais. sendo mal. O Murilo tá sendo mal na internet até agora. Porque em uma aula o Aham. Murilo virou aquele fenômeno. Em uma aula. Mas era uma questão de consciência do Murilo. Ele Ele fazia já escolhas tinha, ruins. né? Ele já tinha os ajustes e você fez um trabalho de condicionamento de propriocepção e aí ele virou o que ele virou, né? Pronto, exatamente. Até parece que eu vou conseguir fazer aquilo com qualquer pessoa. É o caso Exato. específico de Murilo. Sim, sim, Tem sim. aluno que eu fico um ano e meio e a coisa continua feia. Tem aluno que eu trabalho 15 minutos e falo, meu Deus, é outra pessoa. Porque também Isso é depende dele, né? muito Depende da subjetivo. vontade. Depende da vontade da Da pessoa também de vontade. querer. Porque muitas vezes, por exemplo, eu peguei alunos, aí eu faço, esses exercícios. Vai fazer? Não, não sei, não deu para fazer não e tal. Então, se não faz os exercícios, fica difícil, né? Então, ó, vamos lá. Peraí que vou tá. Vamos resumir. Vou. Vamos resumir isso aqui no Meu avô seguinte. tá falando aqui. Tudo Tô isso que a aqui, gente eu tô está aqui. falando quer dizer uma coisa só. Quer dizer o Sim. seguinte. Tudo isso que a gente está falando quer dizer o seguinte. É possível qualquer pessoa cantar muito? Ó, não falei fácil, olha o que eu estou falando. É possível qualquer ser humano Tô cantar aqui. muito? É possível. Ponto. É Ponto. possível Ponto. qualquer ser humano cantar muito. Ponto. Não tem Qual, discussão a respeito qual disso. é o processo que você vai ter que passar por isso? Descubra. Mas tem como. Aí descubra. Exatamente.
que é possível. Você fala assim, Procura a gente, né, professor, W, para fazer o marketing já. Procura a gente que a gente sabe. A gente sabe. tipo assim, professor, eu não canto, eu só falo. É possível cantar igual a Leonardo Gonçalves? Eu digo, é possível, ponto. É, Não há discussão a respeito disso. É difícil, o nível de dificuldade que é a questão. é, Não possibilidade, ó. Nós não estamos discutindo aqui a possibilidade. É possível e isso. ponto, galera. Não tem conversa. Vai ser fácil? Aí é muito subjetivo, depende de quem você é, quem é o seu professor, o seu empenho, sua dedicação, qual é a informação usada em aula, qual é Exato. a pedagogia aplicada. Isso aí vai depender de muita coisa. Ninguém, aí eu não tenho como responder isso para vocês, porque é muito grande. A resposta tem uma variável enorme. Mas agora eu posso afirmar que é possível. Isso eu Sim, posso. sim, Entendeu? Sabe por que eu falo, Eris, até? Não é só por conhecimento científico, não, Eris, o que eu estou falando. sim. É porque eu fui dispensado de 4 professores há 20 anos atrás. Os 4 professores falaram assim para mim: vai tocar violão, vai tocar cavaquinho, porque você não nasceu para isso. Uhum. Você não nasceu para isso. Aí como que você me explica? Semana que vem eu estou preparando a voz do Périx. E aí? É. Hã? W, quando eu tinha 14 anos, eu participei de um aniversário, fazer uma participação, e aí eu comecei a cantar, e o DJ da festa colocou um jumento rinchando lá para tocar lá na hora que eu tava cantando, e aí foi a maior Aí. humilhação da minha vida. E aí, se eu tivesse parado naquele Então, momento, né? ô Ellison, eu lembro de uma cena na minha vida, que isso não é mentira não, inclusive eu encontrei com ela no casamento do irmão da minha esposa, eu estive no casamento, e eu encontrei com essa mulher, Elonice. Eu me lembro uma vez que eu cantava no fundo e minha voz era muito baixinha de volume, né? Não falo de Sim, altura, mas de volume, era uma voz com pouca presença, e eu cantava no fundo, e eu lembro que ela me chamou para frente e falou assim, ó, canta com bastante volume, né? Ela falou, canta alto, que é o termo que ela usou. sim. E eu me lembro que quando eu coloquei volume, ela falou assim, ó, volta lá pro fundo e pode voltar a cantar baixo. Eu não esqueço disso, Misericórdia. Já entendeu? pensou se tivesse Então assim, parado, eu, né, W, eu, naquele tempo? eu passei por isso, entendeu? Aí ontem eu fiz um post onde eu acabei lançando alguns elogios sinceros a respeito da profissional Fernanda Lopes, porque na minha cabeça eu separo o ser humano do profissional. Eu não conheço o ser humano, eu conheço a profissional e eu admiro a profissional. O ser Muito humano eu bom, não muito conheço, não bom. tenho amizade, não posso falar do ser humano. Posso falar do trabalho que ela tem feito, que é muito bom e coerente. E eu lancei um elogio ontem a essa profissional. E Sim, aí ela foi e postou no status dela assim: fiquei felizona com os elogios que eu lancei a ela. E eu nunca sim. imaginei que um dia a minha opinião pudesse causar efeito de autoestima numa profissional do nível dela. Sim, Porque muito bom. nem na minha casa eu tinha moral, nem na minha casa, entendeu? Então é possível. Ponto. Sim, aí o Ozenísio Gomes, né, o Gomes aí perguntou: não existe limite para notas graves conforme a fisiologia, por exemplo, notas de baixo profundo? Para um encurtamento da prega vocal, né, existe uma questão anátomo-fisiológica que interfere porque se trata de encurtamento. Não tem como eu encurtar mais do que isso, né? Em tese, é isso aí. Agora, tem como, por exemplo, uma mulher ou um homem que não tem as notas graves treinadas, eu treino o tiradentenoide, que é o TA, né? Eu deixo ele bombadão no sentido melhor da palavra, né? Da semântica da palavra, e aí eu ganho mais massa nesse TA, certo? Então, com isso, eu consigo trabalhar notas mais graves, também trabalhando o firmamento glótico, né? Que ali é o cricaritenoide lateral mais interaritenoide, e aí eu trabalho o TA para fazer notas também com um firmamento que dão notas de Ré sustenido 2 ao Sol sustenido 2, né, que trabalham esse firmamento, né, e eu posso conseguir essas notas se eu trabalhar essa musculatura, né, mas aí existem questões anatômicas sim de encurtamento que podem Mas Gomes, desculpa, Ellison, mas sim, Gomes, se você pensar na palavra limite, desculpa, mas se você pensar na palavra limite, limite existe para tudo. Nós não somos deuses. Nós isso, estamos falando do limite dentro desse cenário que é vendido de que é técnica vendido, vocal, de isso ensino. mesmo,
Perfeito, Pedagogia. Nós não estamos falando do limite humano. O limite perfeito. humano existe para tudo, para comer, para beber, para dormir, para chorar, para sorrir. Em tudo existe um limite. Nós somos seres humanos, não somos deuses. Deus não tem limite. O ser humano ele tem um limite. Ele é um ser de carne. E todo ser de carne tem um limite. A árvore tem um limite, a planta tem um Sim, limite, o oceano tem um limite, a terra tem um limite. Tudo que é vivo existe um limite. Nós estamos falando assim. O limite que nós estamos falando é o limite que é vendido dentro das aulas de técnica vocal, dentro das aulas de canto. Esse limite que é vendido ali não é real. Esse limite baseado em classificação vocal não é real. Que um isso. tenor não pode ter grave, que um barítono não pode ter agudo. É desse limite que nós Que estamos um falando. baixo não Ah, pode ter mas o cara agudo, né? que o baixo não pode ter agudo. Ah, Perfeito, mas o barítono não pode ter esse agudo porque ele é barítono. Não, isso é mentira. Ah, o perfeito, tenor não pode ter esse grave porque ele é tenor. Isso é mentira. Ah, o perfeito. contralto não pode ter esse agudo porque ele é mulher. Isso é mentira. É desse limite que nós estamos falando, do limite que é Exato. vendido comercialmente em aulas. Não do limite Perfeito, Ney. humano. O limite humano existe em qualquer criação viva, não é só humana, animal. Qualquer animal tem um limite de nascer e morrer, de cansar, entendeu? Você tem um limite para conseguir andar, você tem um limite para correr, você vai cansar, entendeu? É normal o limite, um limite de visual, até onde você alcança sua visão, até o que você suporta ouvir, né? O ser humano passou de quilohertz e ele não consegue mais ouvir. Então tudo tem um limite, tá? A questão aqui, gente, que eu quero que vocês entendam é verdade que um barítono não pode ter o agudo de um tenor? Não é verdade. Exato, É essa a perfeito. questão. Perfeito, W. Nós Foi muito temos hoje cirúrgico. mulheres que fazem graves de Só um barítono. minuto, W. Mulheres, né? É. Hoje nós temos mulheres que aplicam graves de barítono e logo após alcançam agudos extraordinários de soprano. Nós temos vídeos aí de mulheres que Sim. fazem isso. E aí como que explica? Que fisiologia é essa que define isso? É uma fisiologia Não é um diferente, né? É comportamento uma laringe diferente, né? é uma laringe diferente, não é uma laringe diferente, é um comportamento diferente, Exato, perfeito. Um entendeu? condicionamento Porque diferente, né? muito diferente, é uma Perfeito, propiocepção diferente, perfeito, entendeu? É um modelo de fonação diferente, perfeito, entendeu? Não é uma questão de ela nasceu para isso, ela trabalhou para isso e ela perfeito. alcançou isso porque era humanamente possível. Então não é Deus possível, é humanamente possível. Sim, é humanamente possível. Não, o limite humano não tem como, né, Não Edson? tem, Vai existir não sempre, existe. ô É. Gomes. Se não existisse o Não limite humano, conheço, eu era não Deus, conheço né, essa cara? pessoa, eu não conheço essa pessoa que trabalha com isso, não, porque a não ser que ela não seja humana, né? Dela É querer que eu percebi descartar esse limite, né? que o Gomes, eu levantei o ponto porque eu percebi que o Gomes estava falando no limite geral, o limite humano. Não, o Perfeito. limite humano não, galera. O limite sempre existe. Nós estamos Para falando tudo na vida. especificamente de pedagogia, né? Nós Isso. estamos falando de uma história, de um canto que nasce numa base erudita, que depois tem aí o barroco, o medieval participando, o ocidental fazendo influências. Aí vem o canto gregoriano. Nós estamos falando de escolas diferentes de Perfeito. pedagogia. E estamos alinhando essa escola com a Com o que a pedagogia gente vocal faz hoje, contemporânea que a gente trabalha hoje. hoje. Então nós estamos mostrando as diferenças dessa base lírica, dessa base clássica, que era hiperfocada em respiração costo-diafragmática abdominal, que era hiperfocada em classificação vocal e limites por essa classificação, para essa técnica vocal contemporânea, aonde se entende isso do ponto de vista funcional, do ponto Perfeito. de vista da fisiologia ativada ali, entendeu? É isso. Perfeito. Nós estamos mostrando esses dois equilíbrios aí, tá, galera? Para não ficar dúvida, né, Edson? É, Senão o perfeito. aluno vai sair daqui falando, ele falou que dá para ser Deus. Não, não dá para ser Deus, meu É, irmão. é verdade. Isso ainda não aprendi como faz isso. Eu W, tô eu vou, envelhecendo, né? Já tô cheio de cabelo branco. eu vou ter que desligar agora. Foi muito massa, né, o nosso papo. Espero Não, que a foi galera muito tenha bom, foi gostado muito aí, né? bom, foi muito bom. Embora a gente meio que ficou num assunto, e assim, Edson, a gente para nós encerrar, é importante dizer que tudo que nós falamos aqui, falamos a grosso modo, gente. Sim, Não dá perfeito. para se Muito bom. falar também. Não dá pra gente aqui falar numa linguagem nossa, porque aí vocês não entendem nada. É muito Isso. específico, né?
É uma linguagem muito específica. Assim, nós falamos a grosso modo, de forma superficial, para tentar trazer uma luz ao raciocínio de vocês, É verdade. entendeu? Mas eu aconselho que vocês não ingessem o intelecto de vocês com as informações presentes nessa live, mas que ela possa trazer a vocês o desejo de buscar mais informações a respeito do assunto, Exato. Façam entendeu? o seguinte: não acreditem em nada do que a gente está dizendo. Vão lá e estudem. Estudem o que a gente estudou, e aí, se realmente a gente fizer sentido para você o que a gente estiver dizendo, acredite nisso, pregue isso, e eu tenho certeza que a gente vai só crescer com isso, para a gente não engessar o conhecimento e achar que isso é uma verdade absoluta. Não Procurem, pesquisem idealize também. em nós, né, Edson? Isso, Não exato, idealize em nós. Não acredite que nós exato. somos perfeitos de opiniões e completamente completos de intelecto. Não. Falamos Perfeito. baseado nas informações. Hoje mesmo, Edson, eu postei dizendo: Eu vou vi. falar, né, baseado nas informações que eu tenho até o momento. Mas isso Hoje. não quer dizer que a minha opinião de hoje sobre o assunto será a mesma de amanhã, porque a Perfeito. ciência continua a evoluir e eu continuo a estudar. Então, Muito bom. esse é um fato. Tá Muito bom, bom. galera? Espero que eles tenham curtido. Não esqueçam de compartilhar. Edson, muito obrigado. Obrigado Foi você, mano. esplêndido, cara. Foi esplêndido, foi maravilhoso. Foi uma das melhores lives que eu já fiz desde quando eu vim Perfeito. para a internet, porque a gente conseguiu trazer realmente uma informação de qualidade. E muito assunto, né? Muito conteúdo E bom pra tirando-se um galera. pouco desse lado místico, né, Edson, que Sim, existe por detrás da isso é bom. classificação. Eu tô enjoado de falar de classificação vocal, eu tô enjoado de respiração, eu não aguento mais falar disso, Eu porque é uma coisa colocaria, tão eu colocaria ultrapassada. esse vídeo, eu colocaria essa live lá no OrgPev, só pra. Eu vou colocar no nosso canal do YouTube, vou baixar e Muito vou colocar bom. no nosso canal do YouTube. As pessoas precisam ter acesso a mais informações de verdade, né? Informações baseadas em um cenário mais contemporâneo, uma coisa mais que Perfeito. está sendo falada no momento, tá bom, Isso. gente? Mas o conselho do Edson foi o melhor de todos, né? Não aceitem nada do que a gente falou, vai pesquisar, Muito vai bom. estudar e, se possível, pague um curso e se aperfeiçoe seu conhecimento. Gente, um ótimo feriado para todo mundo. Muito Um obrigado a abraço ao todos. Moisés, ao Hudson, ao Samuel, meu grande Abraço a irmão, todo mundo ao aí que Edson, participou. ao Gomes, que participou de forma positiva, né, Sistemática, positiva, favorecente, construtiva, né? sistemática, construtiva. Gomes, Obrigado muito também, obrigado. obrigado também ao Pedro, né? O pastor Pedro, que também esteve presente aqui de Sim. Caicó. O André também, que é o aluno meu, né? Muito obrigado, Pedro. Eu acho você fantástico. Eu acho que a sua vontade, pastor Pedro, vai fazer com que você faça muito mais para Deus como você quer fazer. Eu sei que você tem esse desejo de buscar, de aprender. Então, siga em frente, pastor Pedro, o André também, que é um aluno meu aqui, que é super fã seu, inclusive, W. O André, o Arthur também, o Arthur Oliveira, né, que é da Paraíba, do estado da Paraíba. Muito bom também. Obrigado por todos vocês terem participado e interagido aqui com a gente. Obrigado, W, pela oportunidade, viu? Muito fantástico. Tudo que você falou foi cirúrgico, né? E como eu disse, pesquisem, galera, pesquisem. E assim, só para concluir, Edson, fala aí aos seus alunos que são admiradores do meu trabalho, que vocês estão numa mão que vocês não estão perdendo nada. Não estão perdendo nada. Pelo contrário, eu já tive a minha perspectiva a respeito do Eris e tenho certeza que o Eris será uma dos maiores nomes, não porque ele tem amizade e nem porque ele tem coleguismo, mas pelo talento e pela seriedade dos estudos que ele realiza. Eu tenho certeza que o Eris será um nome muito citado em toda a América Latina. Eu não falo Muito Brasil, em obrigado. toda a América Latina, porque ele tem vocação e talento. E falo isso sem medo de errar, assim como sei que a Fernanda Lopes também será um grande nome, sei que o Edson será um grande nome, porque ele não tem medo de ensinar, ele não tem medo de estudar, ele não tem medo de se posicionar mediante as pesquisas. E vocês estão em ótimas mãos, não mudem de professor, não mudem de orientador, porque dificilmente vocês vão encontrar alguém mais sério e que tenha essa busca constante de estar mais preparado para vocês, tá bom? Edson, Agradeço. obrigado, pessoal. Deus Obrigado você, abençoe. amigo. Falo de coração, Edson. Sem, Amém. Demagogia, essa né? coisa, sem demagogia. Perfeito. Eu Eu digo respeito mesmo de muito aquilo você. que Deus tem feito.
Viu, Ellison? Eu respeito muito aquilo que Deus tem feito na minha vida e eu não vou me queimar falando besteira, não. Falo porque eu Amém. sei que eu não vou errar. Tá bom, meu Muito irmão? bom. Tamo junto, pessoal. Obrigado, Fui. tamo junto. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Amém. Não esqueçam de compartilhar, hein, galera? É verdade.